Bom dia, amada igreja. Bom dia. Coisa linda. Hoje é o dia de festa. Dia 9 de novembro é comemorado o Dia Nacional das Mensageiras do Reino, que possamos alegrar pelo legado de todos os irmãos, pela influência positiva no ensino da palavra e de comunhão, que passamos a todos. Calma. Que passamos a todos que um dia foram mensageiros. Amém. Senhor, queremos agradecer primeiramente a Deus por esse dia. A gente sabe que a gente teve muita luta para chegar aqui. A gente tem agora essas meninas maravilhosas aqui presentes. Queria dizer que é um dia muito especial e todos deveriam louvamos ao Senhor por esse dia e queremos dizer para toda a igreja que todos aqui temos muitos motivos para estar muito entusiasmo por esse dia. Amém. A gente quer iniciar chamando a mensageira Amanda para a gente poder orar para iniciar esse culto. Glória a Deus. Amém. Oremos. Pai, hoje eu venho agradecer por cada um que se encontra aqui. Só o Senhor sabe o que passou na cabeça deles ou no coração, desde a hora que acordou. Não sabemos se todos aqui tiveram uma noite boa de sono, mas só sabemos que eles estão aqui para te adorar e dizer o teu nome. Pai, eu peço que conforte o coração de cada um e dê o que necessita, porque cada um aqui necessita de uma coisa diferente, que só o Senhor sabe. Eu venho te pedir para abençoar cada uma das meninas que hoje vão falar um pouco. E assim eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E bom, agora que a gente já iniciou da forma correta, né? Primeiramente falando com Deus, eu queria explicar um pouco como que vai ser a dinâmica do culto hoje. Nas nossas reuniões, a gente costuma sempre dividir tarefas para cada uma poder participar de alguma forma, né? E hoje não seria diferente. Nosso primeiro culto para comemorar nosso dia, que foi ontem, né? Vocês vão perceber que a cada momento a gente vai estar chamando uma das mensageiras para poder vir aqui fazer alguma coisa, para poder fazer parte do projeto. E não seria diferente. Então a gente vai chamar a Anne para trazer para vocês a nossa divisa, os nossos 5 ideais e o nosso pacto, tá? Que a gente tem falado em todas as reuniões. Meninas, não podem ficar de pé? Divisa. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 61:A. Viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Pacto. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando para as atividades da Igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões do Brasil e do mundo, lutar por conservar a mente pura e o corpo limpo e pronto para serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai ter palma. Confesso que o pacto é o mais difícil de elas pegarem e elas arrasaram. Realmente Deus colocou a mão aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Parabéns, meninas. Que continuem assim. Vamos lá? Para continuar, eu gostaria de chamar continuando nosso culto, eu venho chamar aqui o louvor, por favor, para a gente poder iniciar esse culto com o louvor. Vamos ficar de pé, irmãos. Bom dia. Bom dia.
Emily aqui para o nosso momento ofertório. Eu poderia formar. Bom dia. Bom dia. Nossa leitura vai estar em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Gente, ontem, estava muito feliz. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a nossa organização completou mais de 70 anos, ficou 75 anos. Se não me engano, 75. Aí a gente estava muito feliz. Aí eu. Gente, eu lembrei. Eu me lembrei, Senhor, gente, que Deus tinha nos abençoado muito, né? Porque antigamente só tinha eu de menina nessa igreja. Porque, meu Deus, santa menina, gente! Aí depois foi chegando a Letícia, aí chegando a Carol, e foi chegando um monte de meninas. Aí chegou a Bia, chegou a Júlia, aí falou assim, ai, vai começar a mensageira. Aí eu me lembro de alegria. E hoje a gente já tá comemorando, por mais que a gente tenha menos de 1 ano de idade, já tá comemorando nosso dia. E eu fico muito feliz por isso. Mas nem tudo, é só flores. A gente precisa de dinheiro para poder comprar nossas camisas, nossas revistas. Eu não sei com dinheiro, né, gente? Depois da vez, mas o dinheiro precisa também estar com a gente. Aí, gente, aí se você for distante ou não for, se quiser dar sua oferta, seu dízimo, tá
Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, pelo dia e pelas ofertas, Deus, que foram entregues no vosso laço, meu Deus, que esse dinheiro possa ser usado para a sua honra e para a sua glória, Deus. Que a Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da continuidade, eu acho que eu deveria falar umas palavrinhas. Se você também ficar à vontade, tá? Se quiser falar alguma coisa. Ouvindo a Amy falar, né? Eu lembrei também do início, alguns meses, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não esperava nem estar aqui, como vocês sabem. Eu acho que alguns aqui já sabem a minha história, que eu morava muito longe. E eu me mudei de uma forma, assim, totalmente do nada e muito bruscamente, né? Porque a gente saiu de um local e foi para outro totalmente diferente. E naquele momento eu lembro que eu cheguei a falar com minha mãe que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei assim pra ela e falei, mãe, dessa vez eu realmente tô sem entender. Eu sempre tenho uma teoria sobre as coisas, né? Eu gosto de criar teorias do porquê algumas coisas acontecem. Mas só que aí nesse momento que ela falou isso pra mim, que a gente ia se mudar pra Código, sendo que a gente morava dentro do Viegas. Pra quem não conhece o Viegas, é lá quase em Bangu, né? E eu falei pra ela, realmente dessa vez eu não sei o que dizer, não sei o porquê, por qual motivo tá acontecendo isso. Só pode ser algo realmente de Deus, e se não for também, esses planos vão ser, não vão se concretizar. Mas realmente se concretizaram. Quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém. E eu lembro que eu passei por essa igreja e eu falei assim, mãe, eu quero visitar aqui. Ela falou assim pra mim, aqui, Bia, mas a gente era da igreja Assembleia, isso era de outra congregação, a gente era da Assembleia de Deus. E aqui era uma igreja batista. E quando eu passei, eu falei, não, eu quero visitar aqui. A gente pode visitar a Assembleia de Deus, mas a gente pode vir aqui também. Aí eu, tá bom, porque eu sempre estava aqui, eu sempre via aquele povo reunido aqui, eu falei, Povo bonito! tão bonito, tão bonita, né? E aconteceu uma coisa realmente me chamada, sabe, que é o Espírito Santo. Aí, quando a gente entrou, a gente foi pro primeiro culto, a gente foi muito bem recebido. Só que onde eu quero chegar com isso tudo? É que eu não imaginava nem que eu me mudaria pra cá. E que eu chegaria aqui nessa igreja. E aí, quando eu cheguei, ainda tive a oportunidade de conhecer a Júlia. Pra quem não sabe, eu acho difícil. A Júlia também é da mensageira. Nós dois estamos à frente das mensageiras, graças a Deus. A Júlia não pôde estar aqui hoje, estava trabalhando. Eu fico muito triste, porque quem me chamou para participar foi ela. Então, quando eu lembro que ela falou assim, a gente tem uma organização chamada Mensageiras do Rei, eu não conhecia, porque eu era de outra congregação. E ela falou pra eu embarcar nessa junto com ela, e eu fui, de cabeça também. E no início eu fiquei imaginando, gente, mas tem tanta coisa menina, como que a gente vai fazer, né, algo? Hoje a gente já tá com, olha o número de meninas que a gente tá aqui, né? A gente já conseguiu nossas camisas, já conseguimos as nossas revistas. Eu ia mostrar só no final, mas vou mostrar agora. É benção, né? Benção a gente mostra. Mais uma conquista. Vai mostrar aqui, mais uma conquista desse mês. A primeira revista, tem mais 4 ou 5 por aí pela frente. Essa não é a primeira. Então eu peço que a igreja continue orando por essa organização, porque a maioria dessas meninas que estão aqui já eram da igreja quando a gente iniciou. Porém, a gente tem meninos que estão presentes aqui, como a Suian, como a Júlia, que são frutos de evangelização desta igreja. Então é uma organização missionária que é muito importante, porque essa fase dessas meninas é muito importante elas estarem em contato diretamente com Deus, dentro da igreja, conhecer as coisas certas, porque é uma idade que ela corrompe muitas pessoas por conta da adolescência em si mesmo. Então, quando eu vejo elas aqui na igreja, adorando a Deus, aprendendo a sua palavra, e eu poder também passar para elas alguma coisa nas reuniões, né, que agora vai ser a revista, vamos ter mais algo para acrescentar, porque a gente fala já muito da Bíblia, mas agora também vai falar sobre a organização e sobre tudo que eles passam, que é muito importante também.
E eu quero que vocês continuem olhando para essas meninas, porque a gente precisa crescer essa organização, porque é muito importante. Amém. Eu fico muito feliz de ver elas crescendo espiritualmente na presença de Deus. E eu fico muito feliz porque eu me vejo nelas, de certa forma. E poder passar para elas qualquer coisa é muito importante. E a gente quer, né, poder alcançar muito mais. Também quero agradecer a Marinês, e elas são nossos braços direitos disso tudo, né? Elas são como nossos orientadores, para quem não sabe. Pode ficar aqui, por favor? Orientadoras. E eu queria pedir muito obrigada por vocês, porque desde o início vocês deram um braço pra gente e ajudaram. E estão sempre presentes. E eu sei que eu sou um pouco difícil, né? Porque às vezes eu não quero incomodar as pessoas, mas elas sempre sabem como fazer as coisas. E tudo isso também só foi capaz de acontecer porque elas ajudaram muito. E toda a igreja também ajudando as mensageiras, desde a Campa Dentro, desde tudo que a gente produziu. Então, muito obrigada à igreja toda também por fazer parte desse projeto. Tá? A nossa brincadeira, né? Bom dia mais uma vez, irmãos. Bom dia. Privilégio poder estar aqui falando sobre a organização Mensageiras do Rei. Como a Bia falou, né, ela não se imaginava aqui, nem eu. Porque eu fui mensageira do Rei há 40 anos, irmãos, atrás. No período de 83 a 87, eu fui mensageira do Rei. Mas como Deus ele tem um propósito em todas as coisas, ontem eu estava falando isso com o pastor Rogério. Como é que pode, né? Deus já estava me preparando quando eu era uma menina, né? 11, 12 anos, mensageira do Rei, também como vocês. Deus já estava me preparando, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. E quando que eu, naquela época, ia imaginar que hoje eu estaria falando sobre a organização Mensageira do Rei? E assim, é um privilégio muito grande e uma responsabilidade muito grande. Como a gente ouve, né, aquele ditado popular que não tem almoço grátis, há mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e pouco atrás, as meninas me presentearam com essa camisa. E eu fiquei muito feliz de receber a camisa, mas eu não sabia que atrás desse presente, né, desse presente ia vir essa responsabilidade tão grande. Mas Deus já sabia. Amém? Vamos estar então falando com o nosso Deus e a gente vai falar um pouco sobre a organização das Mensageiras do Rei nesta manhã, né? Tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração, que o Espírito Santo possa me ajudar a transmitir para a igreja, amém? Amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Que privilégio, Pai. Que privilégio, Senhor, estar aqui, Senhor, para falar sobre uma organização, Deus, que nasceu no Teu coração, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Deus, de poder estar falando, Deus, dessa organização, Deus, de meninas, Pai. Meninas, Deus, como foi falado aqui pela Bia, Senhor, princesas do Senhor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor, Deus, que cuida de cada um de nós, Senhor. É um Deus, que tem um propósito em nossas vidas, Pai. E o Senhor vai cuidando da nossa vida, Deus. Desde o nosso nascimento, o Senhor vai, Deus, projetando todas as coisas, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida se cumpra, Pai. E Deus, muito obrigado por cada mensageira do Rei, Senhor. Cada menina, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Deus, que tem sido orientadas, Pai, pela Tua palavra neste lugar, Senhor, a serem missionárias, Pai. Porque elas são missionárias nesse lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através de mim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Mensageiras do Rei. Eu fiquei pensando, né? Porque quando a gente é muito novinha, a gente passa pela organização, mas muitas coisas assim não ficam muito claras pra gente, né? Mensageira do Rei. O que é ser uma mensageira do Rei? Eu fiquei pensando sobre isso. Mensageira é a pessoa que leva a mensagem. E mensageira do Rei é uma coisa tão preciosa, porque vocês, meninas, levam a mensagem de um rei. E quem é esse rei? Jesus. Então não é uma mensageira qualquer, é a mensageira de Jesus. Que privilégio ser a mensageira de Jesus, que leva a mensagem de Jesus, não é qualquer mensagem. E a organização Mensageira do Rei, como foi falado aqui já pelas meninas, é uma organização que? Missionária. Olha que privilégio, irmãos. Tão novinhas e já são o quê? Missionárias do Senhor. É muito lindo isso. Essa organização Mensageira do Rei, ela é uma organização missionária para meninas de 9 a 16 anos. Meninas de 9 a 16 anos são meninas que estão adolescentes, numa parte o quê? Transitória da vida, né? Onde surgem muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí, essas meninas participando das Mensageiras do Rei, elas aprendem sobre missões, elas aprendem sobre a palavra de Deus, elas aprendem a orar. Elas podem confirmar o que eu estou falando aqui. Elas aprendem o porquê contribuir na casa do Senhor. Tudo isso são princípios que são passados para elas. Elas aprendem a atuar no preparo social e espiritual da vida delas. Porque, irmãos, elas não aprendem somente a palavra, que é tudo na nossa vida. Não, elas aprendem também sobre a parte social da vida delas. Elas aprendem também sobre a parte profissional. Eu lembro que a minha líder era a dona Nadir Lourenço, era uma senhora, eu nunca vou me esquecer dela, nunca. Ela ensinava pra gente sobre todas as áreas da nossa vida. Ela tinha uma preocupação, porque nós éramos meninas assim... nós morávamos em comunidade, a maioria morávamos dentro da Vila São Jorge. E ela tinha uma preocupação com a nossa profissão, irmãos. Ela aconselhava a gente a estudar, ela aconselhava a gente a orar pela nossa profissão. Ela ensinava a gente a orar pelo marido que Deus ia enviar pra gente. Olha como é completo, irmãos. É completo. É uma vida inteira que a menina que tem hoje 12 anos, a organização se preocupa com a vida dela inteira, com tudo que ela vai passar, toda a trajetória dela. É incrível isso. Eu lembro que a dona Nadir, ela reunia a gente na casa dela, na Rua 9, que ela morava. Depois da Rua 9. E aí ela reunia a gente, colocava a gente sentada no chão da casa dela. E ela ficava falando pra gente sobre experiências de vida. Ela ensinava a palavra de Deus e ensinava as experiências que ela tinha de vida para as nossas vidas. E são coisas, irmãos, experiências que eu nunca esqueço na minha vida, eu nunca esqueci. Muitas vezes eu lembro dela, ela já é falecida, ela já faleceu há muitos anos, mas ela deixou princípios de vida pra gente, que às vezes eu encontro com as minhas amigas. Hoje a gente está com 52 anos, mas toda vez que a gente se encontra, a gente lembra das experiências que nós vivemos há 40 anos atrás, na organização Mensageiras do Rei. Irmãos, é um privilégio participar da organização Mensageiras do Rei. E entender que a nossa igreja, o pastor não gosta de falar que a gente é pequenininho, não. A gente é nós somos novinhos. E já ter uma organização de Mensageiras do Rei é todo o cuidado de Deus com a nossa igreja. Amém. E aí a gente
parte para 9/11/1945, chegava ao Brasil uma pioneira, a missionária norte-americana Minnie Lu. Essa mulher é uma missionária que vem para o Brasil. E chegando aqui, irmãos, já existia a União Feminina. E ela veio com todo o projeto para a União Feminina. Só que quando ela chega, ela começa a olhar para meninas como vocês. E ela começa a se preocupar com as meninas. Porque, irmãos, é uma idade assim também muito ociosa, de muitas buscas. E essa mulher, ela começa a orar a respeito dessas meninas. E aí Deus coloca no coração dela um mover tão grande a respeito dessas meninas, que em 1949, Minnie Lu, a missionária, ela iniciou a primeira organização de mensageiras do rei no Rio de Janeiro. Em 1949 foi organizada a primeira Mensageiras do Rei no Rio de Janeiro. E, irmãos, foi tremendo isso. Essa organização, ela surgiu da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Geralmente, irmãos, a União Feminina, que agora é a MCM, ela é organizada primeiro que as mensageiras. Mas como Deus, ele tem uma forma de fazer as coisas tão diferente da nossa razão, na nossa igreja, ele implantou primeiro as mensageiras do rei. É incrível isso. Eu fiquei pensando a respeito disso ontem. Porque primeiro surge a união feminina e depois as mensageiras do rei. Mas o Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas. E ele tem urgência em todas as coisas. Então, ele tem a preocupação com vocês, que são meninas. E foi como a Anne falou, primeiro era ela. E Deus foi enviando mais meninas. Mais meninas. E aí, como Deus, ele age de uma forma totalmente diferente da nossa mente racional, ele vai e prepara pessoas, e ele coloca pessoas como colocou Luciana, glória a Deus, Marinês, Bia, Júlia, e aí Deus reuniu pessoas. Como eu sempre falo, Deus reúne pessoas para um propósito. E essas pessoas, essas irmãs em Cristo, Deus colocou no coração delas. Porque, irmãos, Deus, ele tem propósitos para as nossas vidas. Mas ele primeiro coloca em nosso coração. E aí entra o ato de obediência. Elas resolveram obedecer. E com a obediência dela, tiveram frutos. Que são as meninas, que foram frutos alcançados através da vida de vocês. Como foi pregado aqui essa semana, elas são os frutos dos ramos, que é a videira, que é Jesus. Amém? E aí temos como divisa, nós mensageiras temos como divisa, o texto de Isaías 60, verso 1a. É bem conhecida da gente, as meninas já falaram aqui hoje. Vamos falar a nossa divisa novamente? Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Levanta-te. É uma ordem. Essa ordem foi dada lá em Isaías, porque o povo estava cativo, irmãos. Eles estavam vivendo o quê? Trevas. E aí o próprio Deus colocou no coração de Isaías para falar com o povo. Isaías, vai lá e fala, anima o povo, fala para o povo que eles têm que levantar a cabeça. Porque o povo, irmãos, eles estavam o quê? Cabisbaixo, cativos, presos nas trevas. E aí a palavra que Deus mandou para eles naquela época era que eles o quê? Se levantassem. E essa palavra é para a gente hoje.
essa divisa é maravilhosa, irmãos. Porque nós temos que fazer o quê? Levantar. É verdade. E resplandecer. Resplandecer o quê? A luz de Cristo. Glória. E já era, irmãos, Isaías já estava falando sobre a luz, que era Cristo. Que a luz estava próximo. Que meio às trevas, Deus ia resplandecer a sua luz através de Cristo. E as mensageiras do Rei, vocês, nós, somos essa luz. Porque através das nossas vidas, resplandecemos a luz de Cristo. E resplandecemos essa luz de Cristo aonde? No mundo. Nas trevas. Aonde quando a luz de Cristo chega, o que acontece com as trevas? Dissipa. Fomos chamadas para dissipar as trevas. Vocês foram chamadas para dissipar as trevas. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Porque hoje a gente está vivendo o quê? Um povo, um mundo atribulado, um povo decadente, um povo perdido em meio às trevas. E aí Deus chama quem? Meninas. Semana passada, a gente teve o privilégio de ver elas e a Embaixada, que é outra organização missionária, fazendo o que a palavra de Deus ensina a elas. Levanta-te. Elas se levantaram e foram. E foram luz naquele lugar. E pregaram a palavra. Vocês são missionárias do Senhor. Vocês são missionários. Ontem na reunião de liderança o pastor perguntou assim: quantas pessoas a gente tem aqui do Ministério de Missões? Evangelismo, que ele perguntou. Aí alguém respondeu 2 pessoas. Aí o pastor falou: não. Organização missionária nessa igreja, nós temos embaixada, nós temos mensageiras. E todos nós, irmãos, somos missionários. Todos nós fomos chamados para ser missionários. Essa divisa nos leva a pensar que podemos sim fazer a diferença, resplandecendo a luz de Cristo no mundo. No mundo. Essa divisa é muito forte, irmãos. Porque fomos chamados para ser luz. Para ser luz. Em Mateus 5, 13 e 14, Jesus diz: vocês são sal e luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas o sal perde o seu sabor. Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, onde a luz chega, as trevas acabam. Dissipa. A luz chega, as trevas são dissipadas. E vocês, nós, Igreja Batista de Cosmos, somos luz. Amém? Amém? Nós temos também cores que simbolizam algumas coisas. A gente vai falar sobre essas cores das mensageiras do Rei. A gente tem o verde. O verde da bandeira das mensageiras do Rei, ele simboliza o mundo. O mundo. O verde é o mundo. O mundo que deve ser o quê? Conquistado, alcançado. Por quem? Por nós. Pelas mensageiras do Rei. O verde, irmão, simboliza o mundo. O amarelo
O amarelo simboliza a luz. Quem é a luz? Cristo. A luz é Cristo. A gente reflete a luz de Cristo. Amém? A estrela branca, linda demais, né? São as mensageiras do rei. São as mensageiras do rei, irmãos. É a própria mensageira do rei. É a estrela branca. Que significa ela própria. Que deve manter-se o quê? Pura. As mensageiras devem manter-se pura. Deve ter a mente o quê? Pura. Separada para Cristo. Temos que blindar a nossa mente. E como que a gente blinda a nossa mente? Através da palavra. Estudar a palavra. A palavra de Deus diz que a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então uma mensageira do rei pode ficar falando besteira? Não. Coisas que desagradam a Deus? Não. Vocês são separadas pelo Senhor. Vocês são essa estrela aqui, ó. Branquinha. Purinha. Separada para o Senhor. Não permita que nada venha distrair e separar vocês para o propósito que Deus tem para vocês. Não permita, diga não para todo pensamento contrário a isso. E aí, essa estrela também, ela diz que somos o templo do Espírito Santo. Aprendemos também que devemos falar o quê? Sempre a verdade. Temos que falar a verdade. A mentira é de quem? Do diabo. Não importa a consequência, o que vem, mas nós temos que falar a verdade. Isso é manter pura também. É se manter branquinha, como essa estrela aqui. Falando a verdade. E o nosso corpo, como foi falado ali, ele é o templo do Espírito Santo. Irmãos, que responsabilidade é ser o templo do Espírito Santo. É porque a gente esquece que a nossa mente é humana. E a gente esquece que a gente é o templo do Espírito Santo. Que tudo que a gente faz, o Espírito Santo está fazendo junto com a gente. Misericórdia, irmãos. É só misericórdia, irmãos. Porque quando a gente está fazendo algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo não está ali do ladinho, não. Ele está dentro de nós. Dentro de nós. Nós temos também os 5 ideais. Os 5 ideais, eles são metas. Metas que as mensageiras querem alcançar. Elas traçam metas, irmãos. Como todos nós cristãos, a gente traça metas e a gente busca alcançá-las. A gente não busca alcançar essas metas? Buscamos. Nossos ideais nos levam a refletir a palavra de Deus. O primeiro ideal: viverei em Cristo pela oração. A oração é o nosso primeiro ideal, a nossa primeira meta. É viver uma vida de oração. O segundo ideal: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. É estudar a Bíblia. É o segundo ideal das mensageiras do rei. Elas oram e estudam a
palavra. Elas estudam a palavra para quê, irmãos? Para viver a palavra. E elas estudam a palavra não só quando elas estão reunidas. Elas estudam a palavra em suas casas. Elas estudam a palavra com a família, com os amigos. Essa é uma meta da Mensageiras do Rei. Lembra que eu falei que quando a dona Nadir nos levava para a casa dela, que ela, Deus ali deve lembrar da dona Nadir, né, Lourenço? Minha mãe também. Ela sentava a gente no chão da casa dela. Ela falava de vida, mas ela falava também de quê? Palavra. Ela estava no templo? Não. Ela estava onde? Na casa dela. Quando vocês estão reunidas em células, vocês estão também nas casas estudando a palavra. A palavra de Deus. Terceiro, reconhecerei a minha mordomia. Mordomia, porque é reconhecer que tudo foi criado por Deus e tudo pertence a Ele. Então a gente está cuidando de quê? Das coisas que pertencem a Deus. Isso é ser mordomo. É quando a gente reconhece a nossa mordomia, que tudo que a gente tem é de Deus. E tudo que a gente tem e cuida é dele. Então tudo que a gente faz aqui na igreja, tudo que a gente cuida, a gente está cuidando das coisas que são de Deus. E as Mensageiras do Rei, irmãos, eu acho fantástico quando elas vêm para cá, quando elas cuidam das coisas de Deus, que eu fico olhando, irmãos, eu me vejo nelas. Porque era assim que a gente fazia. Minha mãe ficava doida. Porque nós íamos para a igreja de manhã, domingo, e a gente ia correndo para casa. A gente morava aqui na vila. A gente ia correndo para casa, almoçava. Quando a minha mãe pensava que a gente ia descansar, eu e as minhas amigas lá da rua, Ione, Luciene, a gente tomava um banho, irmãos. Daqui a pouco a gente estava indo para a igreja de novo. E aí a gente ficava até, irmãos, até o culto acabar 9h30 da noite na igreja. Era ensaiando peça, igual elas ficam. Era ornamentando a igreja. Era orando, era cantando, era ensaiando. Não tinha cansaço não, irmãos. E Deus, Ele é tão bom, que Ele escolhe elas. Porque elas estão na flor da idade. Elas são jovens, são adolescentes, cheios de vigor. Elas têm muito vigor, irmãos. Elas não se cansam. Elas, se chegarem em casa, alguém chamar, vamos lá, a gente vai ensaiar, a gente vai fazer, vai acontecer. Elas não têm desculpinha, não. Elas, irmãos, vestem uma roupa e vão. Por isso que o Senhor pensou nas Mensageiras do Rei. Porque vocês têm todo o vigor da juventude. Diferente da gente, né? Quando a gente chega em casa, domingo à tarde, a gente quer o quê? Ah, dormir uma horinha para poder depois voltar para o culto. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa. Quarto, enfeitar-me-ei com boas obras. É trabalhar sempre em prol do reino. Enfeitar-se de boas obras. As boas obras são o quê? Trabalhar para o reino de Deus. Então, enfeitar-se com boas obras é o que vocês fazem. É dedicar a vida de vocês em prol de trabalhar para o reino de Deus. E aí, irmãos, o pagamento é certo. Porque tudo que está sendo embutido na mente de vocês, no coração de vocês, tudo que vocês fazem em prol do reino, o pagamento de vocês é certo, já está garantido com Cristo. Amém. Aleluia. Mesmo que ninguém aqui reconheça o que vocês estão fazendo, Cristo, Ele reconhece. Ele reconhece.
E é sobre isso, irmãos, é a gente entender que todo o trabalho que a gente faz na casa do Senhor, a gente honra, como o pastor falou aqui ontem, para a liderança. Quando a gente se coloca, quando a gente coloca os nossos dons em prol do reino, a gente está honrando quem? Deus. Deus está sendo honrado através das suas vidas. Vocês, cada uma de vocês, estão honrando ao Senhor através da vida de vocês. Guarda isso no coração de vocês. E o quinto, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Qual é a grande comissão? Somos nós. Qual é a tarefa e a responsabilidade da grande comissão? Pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho a todos. E é sobre isso. Elas já aceitaram esse desafio. As mensageiras do rei, elas já aceitaram o desafio de ir e pregar o Evangelho. Elas já aceitaram. Quando elas saíram daqui domingo passado, em outros dias, quando os americanos vêm, quando se propõem a estar evangelizando aqui na frente, antes de começar o culto, elas já aceitaram esse desafio. Todas vocês já são missionárias do Senhor com o desafio aceito. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque às vezes quando a gente pensa em ser missionária, a gente pensa em ir para outro estado, para outro país. Eu tenho que largar tudo, minha profissão, tudo e ir. Isso é um chamado específico. Mas missionário, irmãos, todos nós somos missionários. Quando a gente abre a nossa boca para propagar a palavra de Deus, somos o quê? Missionários. Então todas vocês são missionárias do Senhor. Amém? Amém. E é sobre isso, é aceitar o chamado do Senhor sem questionar, acreditar sempre que Ele tem o melhor reservado para os que o buscam de todo o coração. Então, cada vez que vocês colocam a vida de vocês à disposição do Senhor, acreditem, Ele tem o melhor para cada uma de vocês. Toda vez que a gente se coloca para Deus fazer aquilo que Ele quer de nós e através de nós, o melhor acontece. O melhor acontece, Bíblia. Amém. Ontem foi dia 9 do 11, né? O dia 9 do 11 é o Dia Nacional das Mensageiras do Rei. E como diz um trecho do nosso hino, as nações mostraremos o Cristo, pois só Ele conduz para o céu. Que assim por Jesus todos venham, humildes, servir a Deus. Que trecho, irmãos. Essa é a nossa missão. Conduzir pessoas e povoar o céu. Que a nossa igreja, irmãos, estou terminando, tá? Que a nossa igreja, que nós, igreja nesse lugar, possamos apoiar, ajudar a conduzir essas meninas, cada uma delas, a estarem crescendo em sabedoria e em graça diante de Deus. E que nós também possamos entender o nosso papel como igreja nesse lugar. E nós, irmão, cada uma de nós aqui somos um pouco pais e mães dessas meninas. Dessas meninas. E a gente tem que aprender a olhar para elas e entender que a gente tem que cuidar delas. Elas são muito preciosas, irmão. Porque enquanto essas meninas estão aqui com a gente, dentro da igreja, sendo ensinada, sendo conduzida, muitas, milhares
Milhares da idade delas estão sendo ceifadas. Estão perdidas, irmão. Quando a gente sai, às vezes eu e o pastor, a gente é muito doido, a gente sai de madrugada, 1, 2 horas da manhã, a gente passa por alguns lugares, a gente vê meninas como elas, até menor, mais novas, perdidas, muitas não conseguem nem chegar em casa, tem suas vidas ceifadas, sendo embutido na cabeça delas coisas terríveis, que elas podem ser o que elas querem ser, não o que a palavra quer que elas sejam, que elas podem ser qualquer coisa, até uma árvore se elas quiserem ser. Estranho isso, né? Mas é real isso. É real isso. E as nossas meninas estão aqui, na casa do Senhor, sendo trabalhadas, ensinadas, moldadas, com as suas mentes sendo cauterizadas pela palavra de Deus. Que possamos ajudá-las, irmãos. E não colocar o pé, muitas das vezes, para jogá-las lá no mundo, para elas tropeçarem e ir para o mundo. Não! Não! Quando elas estiverem olhando para a gente, pedindo socorro, que a gente seja essa mão a estender para elas e não a empurrá-las. Essa é a responsabilidade de nossa igreja nesse lugar, de cuidar delas. Eu fiquei pensando essa madrugada, irmãos, Renato sabe, Sandra, algumas pessoas que pregam, Cecília, Marinês e outras pessoas. Parece que quando a gente vai pregar, o Espírito Santo acorda a gente toda hora de madrugada. Eu tomo remédio para dormir, irmãos. Eu fui acordada 4 vezes. E aí pegava o papel. É uma responsabilidade, irmão, de cuidar dessas preciosidades. Que Deus possa continuar abençoando vocês grandemente. E se Deus quiser, em nome de Jesus, se Ele der vida a vocês, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 78 anos, igual minha mãe, que vocês possam estar testemunhando daquilo que Deus tem feito na vida de vocês no dia de hoje. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Continua abençoando a nossa irmã Adriana. Por favor, subir. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Somos o exército de Cristo, amém? Pode subir as dançadeiras. Pode subir as meninas, por favor. E o Senhor
Oremos. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela gente conseguir vir aqui na tua presença, Pai, muitas alegres, né? Também quero te pedir, Pai, que o Senhor continue ajudando a gente. Amém. Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja cantar com a gente. E a gente pode... Eu sei que eu